quais são os tipos de conhecimento? Você sabe distinguir o conhecimento religioso do conhecimento científico? O conhecimento filosófico do conhecimento científico? Se você não sabe, esse é o vídeo feito para você. Não basta saber, tem que conhecer. Vem comigo! Então, o tema da aula de hoje é sobre tipos de conhecimento, como utilizá-los e quais são eles. Se você não sabe quais são esses tipos de conhecimento, é hora de saber, né? Eu sou o professor Marcos Costa e eu estou aqui para apresentar esses tipos de conhecimento, que eles vão trazer para você muito mais conhecimento. Então, vem comigo. Em geral, existem 4 tipos de conhecimento: o empírico, o científico, o filosófico e o religioso. Então, eu vou explicar cada um deles, trazendo quantas formas de conhecer e interpretar o mundo existem a partir desses 4 tipos de conhecimento. Então, a ciência, o senso comum, as religiões, a filosofia. Cada um deles tem uma forma diferente de interpretar a realidade. Mas todas têm um ponto em comum, o objetivo de organizar as informações para explicar ou dar sentido ao mundo e às coisas. Todas essas áreas produzem algum tipo de conhecimento. Quer dizer, ao contrário do que se pensa, a ciência não é a única forma de ter acesso ao conhecimento ou à verdade. Nisso, nós temos diversos tipos de conhecimento que dão suporte e trazem hipóteses sobre a realidade. Se você quer aprender um pouco mais sobre cada um desses tipos, você está no vídeo certo. Nós fizemos esse vídeo para desmistificar que o conhecimento científico é o único que é válido ou que é o melhor. Ele é apenas um entre vários que existem. Mas vamos entender primeiro o que é conhecimento? Conhecimento, de forma simples, é conhecer, é elaborar um modelo sobre a realidade. O conhecimento, portanto, ele é uma forma de compreender a realidade. Essa representação mental que nós temos da realidade fundamenta os sentidos e as nossas percepções, bem como impulsiona a nossa imaginação e promove nosso intelecto. Com isso, nós produzimos o que consideramos verdadeiro ou falso. É esse modo de perceber e sentir a realidade que cria os códigos de interpretação que nós usamos no dia a dia. Pois há uma relação entre o sujeito, que é aquele que conhece, e o objeto, que é aquilo que é conhecido. Faz um teste. O que o ET ia fazer com uma cadeira? Ele não sabe o que é uma cadeira. Ele poderia usar a cadeira na cabeça, como se fosse um chapéu. Ele não sabe se é cadeira para você sentar. Então, ao longo da história, as pessoas foram construindo muitas formas de conhecimento e foram estruturando a partir de objetos, livros, registros. Então, dentre todos esses tipos de conhecimento, nós vamos estudar 4 tipos. Esses tipos de conhecimento, eles podem ser pensados como dimensões. Então, nós vamos estudar 4 dimensões. A primeira é a dimensão científica, onde a Metzer está aqui desenvolvendo, junto com um trabalho de formatação. Depois o filosófico, o religioso e o empírico. Esses são conhecimentos diferentes, então nós vamos aprender um pouquinho sobre cada um deles. Vamos falar sobre o conhecimento científico. O conhecimento científico é a palavra ciência, que vem do latim, que quer dizer próprio conhecimento. A ciência, ela representa todos os conhecimentos obtidos a partir de estudos práticos para encontrar uma solução para um problema. Isso a partir de evidências, fatos, a partir de um método, o qual nós chamamos método científico. Para ser científico, o conhecimento deve ser validado, testado, demonstrado a partir de investigações e experimentações. Não basta dizer é assim e pronto, acabou. Tem que se provar que é assim, porque é assim, a partir de experimentos, utilizando um método que pode ser reproduzido por outra pessoa. Portanto, o conhecimento científico é aquele passível de teste, racionalmente válido, justificável e que pode ser replicado e alcançado através de estudos, observações e experimentações. A formação do conhecimento científico, ela passa de forma obrigatória pela compreensão de que a ciência atende a um procedimento metódico cujo objetivo é conhecer, interpretar e intervir na realidade. Observados esses tópicos, o conhecimento científico, ele é então composto principalmente por 3 elementos,
que são, primeiro, a observação, depois, a experimentação e, por fim, as leis, que são obtidas a partir da observação e da experimentação. Esses são, em linhas gerais, os princípios que fundamentam um método. Então, o conhecimento científico ele jamais será uma mera suposição, um achismo, porque é um conhecimento obtido por resultado da aplicação desse método, por observação, experimentação e leis. Em linhas gerais, o conhecimento científico, a partir da pesquisa científica, ele leva à consideração de um conjunto de procedimentos sistemáticos que se apoiam no raciocínio lógico, que utiliza método científico para encontrar soluções e para explicar determinado fenômeno, certo? Agora, vamos falar de outro tipo de conhecimento, conhecimento filosófico. O conhecimento filosófico ele nasce a partir das reflexões que as pessoas fazem sobre questões subjetivas. Ele surgiu, portanto, da nossa capacidade de pensar e questionar o mundo, as questões imateriais, as questões subjetivas, as questões conceituais. Ele é um conhecimento basicamente racional. O que caracteriza o conhecimento filosófico é pelo esforço de questionar os problemas da vida, os problemas que estão ao nosso redor. E a partir da razão, a nossa razão humana. Esse é o grande mérito da filosofia, desenvolver a capacidade de reflexão e o desenvolvimento desse raciocínio nos seres humanos. Não são teorias que podem ser testadas. Por esse motivo, ela não é um conhecimento verificável. A filosofia não é um conhecimento verificável, mas ela parte de uma especulação em torno da realidade, tendo como objetivo central a busca da verdade. O conhecimento filosófico, ele busca, então, entender os porquês de tudo que existe. Esse é o conhecimento filosófico. Agora, vamos falar de um outro tipo de conhecimento, que é o conhecimento religioso. Lembrando que nós não estamos falando de religião, estamos falando de tipos de conhecimento, ok? Então vamos lá. O conhecimento religioso, ele compartilha com os outros tipos de conhecimento de um objetivo em comum, que é o de explicar o universo em sua formação e em sua totalidade. Nesse quesito, o conhecimento religioso ele é bastante genérico, porque ele quer encontrar também as particularidades, tanto do mundo, do universo, do porquê da existência, mas também algumas particularidades, como aquelas que embasam a crença e a fé em objetos, sujeitos e entidades, chamados sagrados ou divinos. Ou seja, ele se fundamenta basicamente numa convicção, num dogma, numa fé. Em outras palavras, acredita-se que o conhecimento religioso é uma fé inabalável sobre determinadas certezas que não necessariamente são comprovadas, que não necessariamente são verificáveis, sobre algo que é sagrado. Parte, portanto, da compreensão de uma aceitação plena de que existe determinada divindade, constitui a razão de ser de todas as coisas. A verdade ali é indubitável, ela não é questionável, não é algo que pode ser discutido, é apenas algo que tem que ser aceito e pronto. Portanto, é um conhecimento que não é racional, nem precisa de comprovação científica. Afinal, a razão não precisa compreender os dogmas, porque eles já são plenamente aceitos. Há uma convicção forte de que aquilo é, e sendo assim, ele sempre será. Então, os dogmas religiosos, eles reforçam as questões comuns das religiões. Por exemplo, a divisão entre o que é profano e o que é sagrado, o que é de um e o que não é do outro, e a formação das coisas e a criação do mundo. Portanto, esse é um outro tipo de conhecimento. Vamos agora para o quarto e último tipo de conhecimento que nós trazemos aqui à luz, que é o conhecimento empírico. A palavra empírico vem do grego e significa experiência. Então, o conhecimento empírico, ou o senso comum, ele resulta da observação e das experiências que as pessoas têm. Em outras palavras, é um conhecimento que parte das pessoas, do povo. É um conhecimento popular. Tem origem na observação do cotidiano. Muitas vezes, é um conhecimento que vem
de uma tradição que foi sendo passada de geração em geração. Também pode ser algo particular de determinada cultura, de determinado povo, e também é tido como uma verdade universal e coletiva. Um exemplo é um agricultor que, sem estudar sobre o assunto, ou seja, sobre a agricultura, ele sabe exatamente quando tem que plantar, quando deve colher, a partir de algumas evidências que ele tira do vento, do ar, da qualidade das folhas. Isso porque ele aprendeu com os resultados dos plantios e das colheitas anteriores. Esse senso comum é, portanto, o conjunto de saberes que, acumulados no tempo, oferecem respostas às questões frequentes do dia a dia daquele sujeito, que são simples constatações, que quer dizer que não tem nenhuma comprovação científica que tem de ser daquele jeito. Mas, como foi validado pelas experiências anteriores, ele faz daquela forma. Conhecimento empírico, portanto, é aquele saber transferido de geração em geração, pelo exemplo, pela demonstração e pela subjetividade. Por exemplo, colocar um pedacinho de algodão na testa do bebê para fazer o soluço parar. Se você já ouviu isso é uma crendice, vem do empirismo, que a pessoa acredita que aquilo faça efeito no soluço. É um conhecimento que, por exemplo, as avós passam para os netos, que passam para os seus netos e assim sucessivamente. Esse é o conhecimento dito popular, que aqui é chamado conhecimento empírico. Perceba que há uma diferença entre o conhecimento científico e o conhecimento empírico. A principal diferença é que o conhecimento empírico ele não segue nenhum método, ele é apenas a experiência. Daí porque se diz que não tem uma comprovação científica. Isso resulta porque vem da dedução das coisas que acontecem, enquanto o conhecimento científico ele é testado, validado. O mesmo se diz entre o conhecimento científico e o conhecimento filosófico. O conhecimento filosófico ele pode ser dito que é o pai, o avô do conhecimento científico, mas não é o mesmo. O conhecimento filosófico busca a verdade, enquanto o conhecimento científico ele não necessariamente busca a verdade, ele busca as respostas que podem ser testadas e validadas para um determinado problema. Então a verdade pode ser questionada. E é diferente também o conhecimento científico do conhecimento religioso, porque o conhecimento religioso é um dogma, não pode ser questionado, tem que ser simplesmente aceito. Porque uma vez sendo, sempre vai ser. E enquanto o conhecimento científico precisa ser constantemente validado, testado, para que ele continue sendo. Essas são diferenças entre os 4 tipos de conhecimento, focando sobretudo no conhecimento científico. Se você gostou desse conteúdo incrível que nós compartilhamos, por favor, divulgue para os seus colegas, amigos, aquela pessoa que tem dúvida qual a importância do conhecimento científico, peça para ver esse vídeo. Tá bom? Vamos difundir a ciência e fazer as pessoas cada vez mais cientes sobre qual é o tipo de conhecimento que ela está passando para o seu semelhante. Muito obrigado e até a próxima!